Somos Denis e Ricardo. Para você que chegou até aqui, curta agora um pouquinho de nossa felicidade juntos. Na semana seguinte, Ricardo pensou que teria problemas para ir trabalhar, pois seriam ele e Brian de bicicleta todos os dias. Mas, na segunda-feira bem cedo, Pietro buzina em frente à casa. Segundo ele, não iria mudar a rotina por conta da distância. Ricardo não reclama. Na outra semana, Ricardo decidiu mexer em algumas caixas menores que haviam ficado para ele mesmo organizar. Tirou alguns papéis, jogou fora, retirou pequenos objetos dos quais nem lembrava mais e também os descartou. Foi então que abriu uma das caixas menores. Dentro, havia alguns tecidos, e embaixo deles, uma caixa de sapato com um laço de fita de cetim vermelha. Ricardo sabia qual era o conteúdo da caixa, só não sabia se estava preparado para aquele momento, adiado por tantos anos. Aquela era a parte mais dolorida de seu passado, marcada por uma pancada forte na cabeça que o deixará acamado por dias. Ricardo pega a caixa, senta-se na cama, coloca-a no colo e olha para sua pulseira, a mesma que nunca saiu de seu pulso desde o dia em que fora colocada. Ele desata o laço e, ao abrir a caixa, encontra uma fita cassete e o livro Morro dos Ventos Uivantes. Ricardo pega a fita, dá uma olhada e a coloca sobre a cama. Em seguida, pega o livro e, ao abri-lo, vai direto à página onde estava Rosa, a mesma que guardara ali há tantos anos. Ricardo pega lentamente a Rosa, pois aquele momento exigia calma. O que mais o impressiona é o fato de a Rosa ainda exalar sua suave essência. Ele a cheira, fechando os olhos. Foi um momento único. Naquele instante, Ricardo se lembra do pé da roseira, do riacho, do lugar e, claro, de Denis. E, já que tantas lembranças haviam despertado, por que não ir rever aquele lugar? Aproveitando o fato de Brian estar na escola e de ele não ter ido trabalhar naquele dia, Ricardo pega sua bicicleta e segue em direção ao riacho. Ao chegar, seu coração é inundado por uma mistura de paz, vazio, harmonia e muita saudade. Ele observa que o lugar permanecia intacto, como se o ódio do ser humano jamais tivesse alcançado aquele espaço. O verde das plantas estava mais vivo do que nunca, porém a roseira se destacava em meio a tanto verde, seca, solitária, como se tivesse desistido de lutar pela própria vida. Nunca te esqueci, um dia sequer. My Love Boy. Ricardo se aproxima do lago, senta-se na margem e observa toda aquela maravilha. O silêncio era quebrado apenas pelo canto ocasional dos grilos e pelos pássaros que, vez ou outra, pousavam em uma árvore, cantavam e seguiam seu caminho. Ricardo sente o coração bater mais forte. Depois de tantos anos, ali de volta, ele não segura e começa a chorar. Deita-se ali mesmo, e as lembranças retornam. Por que tudo aquilo teve que acontecer? Por que eles não puderam ficar juntos? Seu choro se intensifica, as lágrimas escorrem pelas laterais de seu rosto. Como toda aquela felicidade pôde se destruir assim? Ele e Denis não queriam fazer mal a ninguém, só queriam ser felizes. Mas, de repente, tudo desmoronou. Ali, sozinho, Ricardo pôde colocar para fora o choro e a indignação de uma criança que sente fome ou se machuca e não encontra a mãe para lhe dar colo. Foi o choro de 11 anos contido. Ricardo sentia que tinha esse direito e que ninguém iria roubá-lo. E nenhum lugar seria melhor do que aquele onde tudo se concretizou entre ele e seu único e verdadeiro amor, Denis. Aquele lugar tornará-se sagrado para Ricardo. Ricardo tira a roupa e pula no lago, como uma tentativa de lavar, ou ao menos amenizar, toda aquela agonia. Ele se banha por um tempo e, ao sair, lembra-se de que os dois haviam escrito na roseira. Por que não ir ver se ainda estava ali? Ele vai até a roseira morta e, ao olhar para o caule, percebe que ainda estava lá, como uma escritura sagrada. O tempo não conseguiu apagar o que eles criaram juntos. Ricardo passa a mão sobre os escritos, e ao observar com mais cuidado, nota que, um pouco mais abaixo, em letras menores, estava escrito: Nunca te esqueci um dia sequer. My Love Boy. Ricardo olha para os lados, tentando entender se aquilo não seria algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas como? My Love Boy era uma frase única. Ninguém mais sabia disso. Além do mais,
Aquela última escrita parecia recente. Enquanto passava a mão sobre a inscrição, Ricardo se perde em seus pensamentos quando, de repente, escuta. Não sei se é isso que está se perguntando, mas fui eu quem escreveu a frase mais nova. Oi, Rick. O coração de Ricardo acelera. Ele olha para o chão, tentando não acreditar. Seu coração dispara, e ele tenta convencer a si mesmo de que aquela voz vinha de sua consciência. Ao se virar, Ricardo se depara com um homem um pouco mais alto que ele, cabelos um pouco mais longos presos em um coque, barba cerrada. Como ainda era cedo, ele vestia um moletom cinza. O homem vinha descendo e se aproximando, enquanto Ricardo permanecia hipnotizado, o corpo paralisado, como se estivesse diante de uma visão. Então foi você o autor da nova? Fui eu, sim. Pensei que você nunca fosse ver. Havia esperança, claro, mas achei que estivesse fazendo coisas melhores. Posso te dar um abraço? Na realidade, relutei muito para não voltar, mas parece que a vida não permite que a gente fuja do destino. Ah, pode sim. Por que não poderia? Ao se abraçarem, os dois corações batem mais acelerados. Ambos sentem tudo e nada dizem. Ricardo é tomado por um frenesi de nervosismo, raiva, tranquilidade, tensão, paz e felicidade, tudo ao mesmo tempo. Eles ficam abraçados por alguns instantes. Quando se afastam, Dennis já está com os olhos vermelhos e marejados. Rick, você me perdoa? Pela minha fraqueza, por não ficar e lutar por você, por ter deixado as ameaças falarem mais alto. Eu sofri esses 11 anos, mas gostaria de te contar tudo o que aconteceu. Ricardo caminha até perto do lago e se senta, olhando para a água. Dennis o acompanha, sentando-se ao seu lado e continuando o relato. Eu não sabia, Rick, como conter tudo aquilo. Para mim, na época, ir embora foi a forma mais fácil de te proteger. Dennis, tudo bem, eu te entendo. Só não consigo entender nem assimilar uma pequena questão, como você mesmo disse, foram 11 anos. Nesse tempo, nenhuma foto, nenhum postal, nenhum telefonema. Rick, na realidade, nos 2 primeiros anos eu ligava para meus pais, mas tinha medo de perguntar por você e eles irem à sua casa, fazendo seu irmão desconfiar de que eu ainda estava atrás de você. As ameaças dele foram fortes. Depois de te ver inconsciente, imaginei que ele pudesse te matar ou fazer algo com meus pais. No 2º ano, perguntei, mas minha mãe disse que vocês haviam se mudado. No começo, Dona Berta vinha falar de vocês, mas depois parou, e eles não sabiam para onde tinham ido. Então Renato te deve agradecimentos, pois vocês dois cooperaram com a minha verdadeira morte, longa e lenta. Mas tudo bem. Afinal, após uma pancada na cabeça, acordar e saber que a pessoa que você amava simplesmente foi embora dizendo não te querer mais, passar anos e depois descobrir como tudo aconteceu, e ainda assim continuar na inércia, se você não enlouquecer, parabéns. Rick, eu sei que agi mal, sei que te fiz sofrer muito, mas, com tudo isso, procurei 1000 formas de voltar atrás. Voltar? Voltar, Dennis? Não existe isso de voltar. Não se conserta cristal quebrado, nem se faz um papel molhado ter a mesma textura. Você traçou seu destino e, consequentemente, destruiu o meu. Você tem razão. Eu tomei uma decisão e, com ela, feri muitos, principalmente o meu amor. Mas fiz acreditando que era o melhor, diz Dennis, chorando. De repente, um galho da roseira se rompe e cai ao chão. Os dois olham na direção do som. Ricardo se levanta e diz, acho que já passou da minha hora. Preciso ir. Até, Dennis. Dennis permanece sentado, observando Ricardo se afastar e vestir a roupa. Ricardo pega sua bicicleta e segue para casa sem olhar para trás. Ao chegar, seus pensamentos estavam a 1000. Ele toma um banho e, ao sair, veste outra roupa. Pouco depois, Brian chega em casa acompanhado de uma professora. Ela explica que houve uma paralisação e que haveria uma greve. Como ligaram e ninguém atendeu, e ela morava perto, decidiu trazer Brian pessoalmente. Ricardo agradece.
A professora vai embora. Brian diz ao tio que irá tomar banho, e Ricardo responde que estará no escritório. Brian toma banho, come algo e vai para a frente da TV. Após alguns minutos, alguém toca a campainha. Brian vai atender. Era uma menina de mais ou menos 14 anos, com uma vasilha nas mãos. Olá, pois não? Oi, boa tarde. O Ricardo está? Está sim. Só um momento, vou chamá-lo. Obrigada. Diz a ele que minha tia Emília me mandou. Ricardo já observava tudo do escritório, mas preferiu não interromper. Brian vai até lá e dá o recado, e logo em seguida Ricardo aparece com ele. Oi. Pois não. Oi, senhor Ricardo. Minha tia Emília mandou esse pedaço de bolo para vocês. E pediu que, se o senhor puder, dê um pulo lá. Ela disse que precisa conversar com o senhor. Ah, sim. Irei com prazer. Entre um pouco, diz Ricardo, notando a troca de olhares entre Brian e a menina. Não precisa, estou bem. Faça assim, enquanto eu vou lá ver o que a Emília quer, vocês dois vão se conhecendo. Chama ela, Brian, para fazer algo, assistir alguma coisa. Qual é o seu nome? Beatrice. Então, Beatrice, fiquem conversando. Vou avisar sua tia que você está aqui com o Brian. Brian convida Beatrice a entrar. Os dois se sentam no sofá e começam a conversar. Antes de sair, Ricardo vai até a cozinha, coloca o bolo na geladeira e, ao voltar, vê os dois já bastante à vontade. Ele pensa consigo mesmo, já vi esse filme, e sai sorrindo. Ricardo segue para a casa de Emília. Ao atravessar a rua, recorda-se de quando fazia aquilo no passado. Já imagina que Emília deve ter marcado uma conversa entre ele e Dennis novamente, e se arma emocionalmente. Chega, toca a campainha. Emília abre a porta, abraça Ricardo e o convida a entrar. Ela o leva direto para a cozinha. Ricardo entra observando a escada, imaginando a qualquer momento Dennis aparecer. Aquela casa lhe traz muitas recordações. Eles se sentam à mesa, Emília logo serve um pedaço de bolo e café. Sem rodeios, vai direto ao ponto. Então, Ricardo, não vou tomar muito do seu tempo. Sei que você tem suas coisas. Fiquei sabendo que você e Dennis se encontraram hoje. Sim, mais cedo. Nos esbarramos. Ele chegou de surpresa há 3 semanas e trouxe nossa linda sobrinha, filha adotiva do meu cunhado Roger e do marido dele, Xavier. Eles a adotaram depois de saber dos maus tratos que ela sofria com os pais biológicos. Emília percebe que Ricardo fica incomodado. Ao ouvir aquilo, ele apenas ergue a sobrancelha. Ela continua. Mas seguindo, imagino que você esteja pensando que não foi para isso que eu te chamei, e não foi. Acabei me empolgando. Aproveitei que Osvaldo chamou Dennis para ir comprar umas coisas e quis falar com você. Ricardo, não sei como está sua vida, se namora ou não, só queria dizer que, por ter participado da história de vocês, desde que ele chegou ele só chora. E hoje? Antes que Emília termine, Ricardo interrompe. Emília, se ele chora foi por escolha dele. Ele escolheu fugir em vez de lutar. Como já conversamos hoje. Sim, Ricardo. Você não está errado. E não foi apenas por vocês terem conversado hoje. Ele já vinha chorando esses dias, mas hoje piorou. Sei que esses 11 anos têm sido difíceis para vocês dois, ou melhor, para todos. Ricardo abaixa a cabeça. Ele sabe que Emília, como mãe, protege Dennis, mas também quer o bem de ambos. Chorando, diz. Emília, o Dennis me abandonou quando eu mais precisei dele. Eu fiquei sozinho quando só queria ele. Eu só queria o abraço dele. Eu sei, meu querido, eu sei. Eu quis te pegar no colo naquele dia em que você veio e tivemos que te dizer aquilo. O seu sofrimento não é diferente do dele. Eu entendo sua mágoa, sua dor, mas procure sempre ver os dois lados da moeda. Vocês eram muito jovens, tudo conspirou para a separação. Quero te contar algo,
e depois disso você poderá tirar suas conclusões. Emília respira fundo. Você se lembra que, quando mudamos para cá, Osvaldo disse que foi por causa do ar puro do lugar. Mas não foi assim. Quando morávamos em São Paulo, fazíamos pequenas festas para amigos próximos. Sempre gostamos muito de você, nunca foi apenas por namorar nosso filho. Em uma dessas recepções, uma amiga nossa começou um relacionamento com um homem. Nós o conhecemos naquele dia. Ele bebeu demais e começou a fazer piadas comigo. Ricardo escuta atento. Osvaldo parece extremamente calmo, mas ele tem uma doença. Não sabemos como começou. Ele tem ataques de fúria, e quando isso acontece, poucas coisas o param. Por isso nossa casa é tranquila, e ele trabalha em casa. Naquela noite, o homem tentou me violentar em um dos quartos. Quem viu foi Denis. Na mente dele, quem poderia me proteger era o próprio pai. Denis o chamou. Ricardo fica atônito. Emília continua. Osvaldo entrou no quarto cego de raiva. O homem ainda tentava me beijar, tinha rasgado minha roupa. Só senti ele sendo arrancado de cima de mim. Osvaldo começou a espancá-lo, não parava. Tentei separar, mas ele me acertou sem perceber, e eu desmaiei. Ele quase quebrou o braço de Denis. Todos que tentaram intervir se machucaram. Osvaldo arrastou o homem para fora e continuou. Só quando 3 amigos juntos conseguiram contê-lo, o homem já estava imóvel e muito ferido. Ela engole seco. Liguei para meu pai. Ele pediu que fossemos para a casa dele. No caminho, Osvaldo voltou a si e perguntou se estávamos bem. Ficamos 5 dias lá. Meu pai descobriu que os irmãos do homem eram bandidos e estavam atrás de Osvaldo. O homem ficou paraplégico. Meu pai, que morava aqui, pediu a um amigo que comprasse esta casa com as economias que tinha. Nos mudamos às pressas. Ele vendeu a casa de lá e ficou com o dinheiro como pagamento. Ricardo está perplexo. Mesmo assim, algo ainda o incomoda. Emília, eu entendi a história, só não entendi a ligação entre isso, eu e o Denis. Achei que você entenderia só com isso, mas vamos lá. Nesse tempo, você ficou sabendo de algo sobre a sua própria história? Ricardo abaixa a cabeça. Não quer lembrar, mas decide falar. Sei sim. Renato armou tudo para nos separar. Primeiro foi a surra em Denis. Ele não contou nada, guardou para si. Nem que o irmão dele o matasse de bater, ele te deixaria. Depois veio o que aconteceu com você. Eu me sentei com meu filho, ele só chorava. Ricardo, nunca vi Denis tão desesperado. Ele só queria estar aqui, com você. Ele se culpa dia e noite, se chama de fraco. Emília faz uma pausa. No dia em que ele foi te visitar no hospital, seu irmão estava lá por causa do suposto assalto. Depois que Denis entrou, ele fez novas ameaças. Disse que aquele seria o último aviso. Se Denis não sumisse, ele te mataria. Você estava em coma, daquilo para a morte era um passo. Denis voltou transtornado. Quando entrei no quarto, ele estava no chão, chorando. Eu sugeri que ele denunciasse seu irmão. Ele deveria ter feito isso, diz Ricardo. Isso não se faz. Eu também pensei assim. Mas seu irmão era imprevisível. O que mais aterrorizava Denis era que Osvaldo descobrisse. Você imagina o que poderia acontecer? Em uma crise, Osvaldo poderia matá-lo. Isso uniria vocês por uma violência. Destruiria a vida de todos. Ela segura a mão de Ricardo. Foi então que eu entendi. Denis preferiu se sacrificar e sacrificar o amor de vocês. Mesmo com o coração dilacerado. Ricardo chora compulsivamente. Emília continua tentando ajudá-lo a enxergar o outro lado daquela moeda tão difícil. Ele me pediu para entrar em contato com Roger. Fui eu mesma quem ligou. Quando aconteceu a primeira situação conosco, Roger quis levar Denis para lá, pois além do trauma ele teria novas oportunidades. Contei tudo o que houve entre vocês, e Roger aceitou a ida de Denis,
mas me orientou que Osvaldo jamais poderia saber da verdadeira história. Como não sabíamos o que dizer, pedimos que Dennis dissesse que não queria mais você, que pensava em crescer. Assim conseguimos convencê-lo. Sempre que Osvaldo falava com ele, Dennis dizia que estava namorando e pensando em se casar. Por isso, quando você veio perguntar, Osvaldo achou pesado dizer a verdade e apenas falou que Dennis tinha ido estudar e crescer fora. Então, Dennis sofreu esse tempo todo tentando me proteger, diz Ricardo, com a voz embargada. Agora vejo que nem foi só pela situação, foi por mim. Ricardo, Dennis sempre se preocupou com quem ama. Ele estava preocupado com todos. Mas, nesses anos, o maior martírio dele foi a sua ausência. Quando chegou, a primeira pergunta foi sobre você, claro, longe de Osvaldo. Quando eu disse que você não aparecia havia muito tempo, ele começou a correr pelas manhãs. Emília faz uma breve pausa antes de continuar. Foi quando, em uma dessas corridas, ele viu seu pai na casa. Parou para conversar, e seu pai contou que iria reformá-la para você. Dennis achou que fosse para você e talvez um futuro marido, mas seu pai explicou que seria para você e seu sobrinho. Quando soube que Dennis era arquiteto e designer, não pensou duas vezes e o contratou. Dennis se empolgou muito, ficou feliz como há tempos eu não via. Ricardo levanta o olhar, surpreso. Então foi Dennis quem reformou a nossa casa? Foi sim. E não diga que eu te contei, mas seu quarto ficou daquele jeito porque ele pediu ao Giovanni que não mudasse nada, apenas reformasse. Quando terminou, dormiu uma noite lá. Disse que era uma forma de ainda estar perto de você. Aos soluços, Ricardo tenta assimilar tudo. Pela primeira vez, percebe o quanto havia sido injusto. Talvez Dennis pudesse ter tomado outro caminho, mas o que se impunha agora era o tamanho do sacrifício que ele fez para protegê-lo. O que mais o feria era lembrar que Dennis dizia não o amar mais, mas, diante daquela conversa, Ricardo entendia que tudo não passava de uma fuga, um modo de afastá-lo do perigo que Renato ainda representava. Emília, ele deve estar muito chateado comigo, não é? Hoje eu nem dei a ele direito de resposta. Não quis ouvir nada. Achei que eram só desculpas, diz Ricardo, chorando. Emília segura sua mão e o puxa para perto. Os dois ficam de pé, frente a frente. Ela o encara com ternura. Ele não está chateado por isso. Mas está pensando em voltar para Portugal. Ele nos ama muito e queria ficar, mas acredita que só teria condições se lutasse por você. E, se você estivesse casado, namorando ou muito distante, ele não suportaria te fazer sofrer ainda mais. Então voltaria. Esses dias, ao sair para correr, ele voltou dizendo que iria embora. Quando perguntei o motivo, ele disse que tinha visto seu namorado vindo te buscar cedo. Mas Pietro é meu amigo, e meu patrão. Ele é casado com Thales, responde Ricardo, aflito. E agora, Emília? O que eu faço? Pergunte ao seu coração. Você sempre soube a resposta. Não adianta se culparem quando nenhum dos dois teve culpa. Vocês já sofreram demais. Está na hora de buscarem ser felizes. Ricardo respira fundo. Emília, você pode me fazer 2 favores? Posso deixar o Brian aqui até eu voltar? E você poderia pedir para Dennis me encontrar no nosso lugar? Ele sabe onde é. Claro que sim, com prazer. Você não imagina como estou feliz. Vou ligar agora mesmo. Emília liga. Dennis atende dizendo que está quase chegando. Ela desconversa e desliga. Ricardo abraça forte e corre para casa. Pede a Brian que vá com Beatrice para a casa de Emília, pois precisa resolver algo importante. Os dois saem animados, acenando. Ricardo pega a bicicleta e segue rumo ao riacho. Cerca de 10 minutos depois, Dennis chega também de bicicleta. Ao ver Ricardo parado à beira do lago, se aproxima. Rick, ao chegar em casa, minha mãe me chamou de lado e disse que conversou com você. Falou que você iria dar um fim nisso tudo. O que você está pensando em fazer? Ricardo se vira devagar, os olhos marejados.
Eu estive morto por quase 12 anos. Meu coma terminou agora. Eu preciso viver. Me perdoa por ter sido insensível, por não ter te ouvido, por não ter dado uma chance ao que fomos. Eu te amo. Sempre te amei. Sem você eu apenas passava os dias, com você, eu existi. Depois que você foi embora, eu só sobrevivi. Ao seu lado, eu quero tudo. Dennis chora, segurando-o com força. Você não imagina o quanto eu esperei por isso, por ouvir isso. Os dois se beijam. Um beijo profundo, contido, carregado de tudo que foi perdido e preservado ao mesmo tempo. O mundo parece silenciar ao redor deles. Sentam-se na grama, sob a velha roseira. O tempo desacelera. Não há pressa, apenas reconhecimento. Ricardo apoia a cabeça no ombro de Dennis. Tenho medo de fechar os olhos, e quando abrir, você não estar mais aqui. Não tenha medo, sussurra Dennis. Eu nunca mais vou embora. Eles adormecem ali, como da primeira vez, guardados pelo lugar onde tudo começou. Ao acordarem, Ricardo percebe algo diferente. Algumas rosas haviam se aberto na roseira antes seca, pétalas espalhadas ao redor deles. Amor, essas rosas não estavam aqui. Dennis sorri, acariciando-lhe os cabelos. Talvez o tempo tenha decidido florescer de novo. Os dois olham em volta. Pétalas e algumas rosas espalhadas pelo chão. Ricardo observa os escritos gravados ali e chama Dennis para ver. As letras pareciam recém-feitas, como se o tempo não tivesse passado, como se aqueles quase 12 anos jamais tivessem existido. Eles se abraçam sob a roseira, trocando beijos suaves. As pétalas começam a cair sobre eles, e o perfume intenso das flores envolve os dois. Sentindo aquela essência mais forte, Dennis sussurra. Somos nós, amor. Por isso ela está assim. Enquanto estávamos separados, ela parecia morta, agora, juntos, é como se estivesse comemorando. É verdade, responde Ricardo. Ela se encheu de flores enquanto dormíamos, igual a primeira vez, lembra? Eles permanecem ali por um tempo, abraçados. Era um momento único, onde tudo começou, agora se reconstruía. Dennis então decide deixar tudo claro, para que não houvesse sombras no futuro. Meu amor, preciso te dizer algo. Eu me envolvi com outra pessoa nesse tempo. Não foi nada sério para mim, mas aconteceu. Te conto porque não quero que fique chateado, nem que saiba por outros. Ricardo respira fundo. Eu também iria te contar, me envolvi com alguém. Coisas do destino. Não era o que eu queria, mas aconteceu. Você quer conversar sobre isso? Resolver algo pendente? Sua situação está mal resolvida? Precisa voltar para lá por algum motivo? Não. Isso ficou no passado. Cada um seguiu seu caminho. Então vamos deixar o passado onde ele pertence, diz Ricardo, segurando as mãos de Dennis. O que importa é o agora, nós. Concordo, Dennis sorri. O que vivemos é maior do que qualquer história antiga. Eles riem juntos, cúmplices, como se estivessem apagando antigos fantasmas. O silêncio que se segue é leve. Love Boy, minha mãe te contou algo a mais sobre nossa família? Pergunta Dennis. Contou, sim. E já sei o que você vai dizer. Não se preocupe, seu pai não saberá de nada por mim. Prometi guardar segredo. Obrigado, meu amor, por isso, e por estar aqui comigo. Eu te amo. Eu também te amo. Às vezes acho que nem sei expressar o quanto. Ricardo sorri. Então agora você tem uma priminha. Sim. Muito linda. Ela foi minha companhia nos momentos mais difíceis. Sempre me abraçava e dizia que tudo ia ficar bem. Foi adotada ainda pequena, passou por muita coisa, hoje está feliz, e isso é o que importa. Que lindo, ela te chama de tio. Chama. Meus tios são pais para ela, mas eu sou o tio D. E eu reparei em um garoto muito especial na sua casa, decidiu adotar também? Brian é praticamente meu filho.
Na verdade, é filho biológico do Renato e da minha cunhada, que faleceu. Ele se apegou muito a mim. Hoje é meu menino, meu filho. Imagino que seu irmão tenha aberto mão dele. Sim. Meu pai foi buscá-lo quando percebeu tudo. Desde então, Brian escolheu morar comigo. Eu entendo hoje o amor que minha tia sentia por mim, é algo que nasce sem explicação. Então quer dizer que, além de ter meu amor de volta, agora temos um filho também, diz Dennis, emocionado. Só posso agradecer aos céus. Também sinto isso. Só te peço um tempo para explicar tudo a ele, com calma. Tudo bem, meu love boy. Esperei tanto, posso esperar mais um pouco. Eles se beijam e ficam ali mais um tempo, até decidirem voltar. Seguem de bicicleta, rindo, sem medo de olhares ou julgamentos. Ao chegarem, cumprimentam todos. Ricardo abraça Osvaldo com força, que fica sem entender. Dennis o tranquiliza, dizendo que depois conversam. Emília observa a cena, emocionada, e cochicha. Lindos! Brian, vamos meu lindo, chama Ricardo. Ah, Ricardo, fica mais um pouco, pede Emília. Vamos lanchar, depois faço a janta. Ele está tão feliz brincando com a Beatrice. Vamos só tomar um banho e voltamos, responde Ricardo. Preciso organizar umas coisas. Eles se despedem. Já mais à frente, Brian pergunta. Pai, é verdade que vamos voltar? Ricardo sorri. Vamos sim. Só um banho rápido. Pai, desde quando? Desde sempre, meu príncipe. Ricardo passa o braço pelos ombros de Brian enquanto caminham. Pai, que perfume é esse? Nem sei, acho que encontrei hoje e resolvi usar. Ricardo sabia exatamente qual era o perfume, mas preferiu sorrir em silêncio. Ao chegarem em casa, ele tranca a porta e chama Brian antes do banho. Brian, senta aqui. Precisamos conversar. E depois, se tiver qualquer dúvida, me pergunta, tá bom? Eu fiz algo errado? Pergunta o menino, assustado. Não, meu príncipe. Nada errado. Quero só te explicar algumas coisas sobre a vida. Ricardo fala com calma, escolhendo cada palavra. Todos nós nascemos com um caminho. Somos diferentes dos animais porque pensamos, sentimos e escolhemos. Mas essa mesma inteligência, às vezes, machuca. As pessoas usam regras, livros e discursos para justificar preconceito, ódio e exclusão. Mas tudo o que existe foi criado a partir do amor. E o amor, Brian, nunca deveria ser motivo de julgamento. Ele segura as mãos do menino. Sempre que tiver dúvidas, medo ou curiosidade, venha até mim. Eu estarei aqui. Sempre. Brian prestava atenção no diálogo do tio, mesmo sem compreender tudo ainda. Não sabia exatamente aonde aquela conversa queria chegar, mas continuava atento. Ricardo prosseguiu. Brian, somos prisioneiros de um sistema que só nos cobra desde que nascemos. A começar pelo fato de que até as escolhas mais simples, nossos pais fazem por nós, o que comer, em qual escola estudar, quais amigos ter e, principalmente, por quem devemos nos apaixonar. Nesse momento, Brian abaixou a cabeça, como se quisesse esconder algo ou estivesse receoso. Então disse: Pai, eu e a Beatrice só estávamos conversando, viu? Não fizemos nada. Ricardo pegou a mão de Brian, alisou seus cabelos e continuou. Está vendo, meu lindo? É exatamente esse tipo de situação que não quero para você. Por isso você veio morar comigo. Se seu amiguinho é gordinho e você gosta dele, ótimo. Se não tem a mesma cor de pele que você e você gosta dele, ótimo também. Se for cadeirante, tudo bem. Se for uma amiguinha e não um amiguinho, tudo bem do mesmo jeito. O problema nunca será você ou eles, mas sim quem condena vocês. Minha única preocupação é que você aprenda, desde cedo, a diferenciar o que faz bem a você e às pessoas que ama, e o que faz mal. Assim também é o amor, meu lindo. Você jamais deve se prender ao que a sociedade quer para você,
A não ser que isso também seja bom para você e para os outros. Quero que você se sinta livre, feliz, e que faça os demais felizes dentro do possível. Não serei eu quem vai impor por quem ou quando você deve se apaixonar, seja pela Beatrice ou por quem for. Brian respirou fundo e perguntou: Pai, eu estou entendendo um pouco do que o senhor está dizendo, mas por que estamos tendo essa conversa? O senhor falou que eu não fiz nada. Não fez mesmo, meu amor. Quem fez fui eu. Mas ainda não sei como te dizer isso. Lembra quando falei sobre o amor? Que nem sempre temos o apoio de todos que amamos quando amamos alguém diferente do que esperam. Lembro sim, pai. Mas o senhor pode falar. Ou, se quiser, posso dar exemplos para ver se entendi. Meu melhor amigo chama Serginho, ele estuda na minha sala e é um ano mais velho que eu. Ele ama o Manuel, que estuda em outra sala. Eles são vizinhos, mas o Serginho não sabe se deve contar para ele, tem medo dos pais. A Clara, que também estuda comigo, quer namorar o Lúcio. Mas a mãe dela viu os dois juntos uma vez e disse que ela não podia ficar perto dele, senão Deus iria castigá-la. Se era disso que o senhor estava falando, eu entendi. Ricardo se levantou, passou a mão no rosto e virou-se por um instante. Brian se aproximou, ficando à sua frente. Ricardo olhou com os olhos marejados. Pai, se o senhor está tentando me dizer que ama o tio da Beatrice e que vocês querem voltar a namorar, era só falar. Brian, como você sabe disso? Essa parte foi a Beatrice que contou. Ela disse que o tio dela sempre fala do senhor. E quanto a isso de homossexualidade, pai, meu melhor amigo, o Serginho, e desde que nos conhecemos ele me contou. O vovô e o tio Lorenzo moram juntos. Então por que você e o tio da Beatrice não poderiam namorar? Além disso, vai ser bom, porque vou passar mais tempo com ela, sabendo que meu pai namora o tio dela. Ricardo se ajoelhou, chorando. Abraçou Brian com força e agradeceu a Deus. Brian era filho biológico de Renato, mas não tinha nada do pai. Obrigado, meu amor, obrigado por me entender. Tudo bem, pai. Você sempre faz tudo por mim, e eu nunca agradeci. Só não entendo por que os adultos fingem, achando que a gente não percebe o que acontece. É medo da rejeição, meu amor. O mesmo medo que temos quando somos crianças e precisamos contar algo aos nossos pais. Por isso, nunca quero que você tenha medo de me contar nada. Quero ser mais do que seu pai, quero ser seu amigo. Os dois ficaram abraçados por um tempo. Até que Brian, ansioso, perguntou: Pai, ainda vamos à casa da Beatrice? Vamos sim, meu lindo. Agora vai tomar banho. No banho, Ricardo se pegou sorrindo sozinho, agradecendo por tudo aquilo. Como estava feliz. Eles se arrumaram e, ao saírem, Ricardo comentou que quando era mais novo fazia aquele percurso quase todas as noites. Brian sorriu e disse que já sabia que o pai iria namorar. Os dois seguiram conversando. Ao chegarem, todos estavam ansiosos. Dennis abriu a porta e sorriu timidamente. Ricardo, com a mão no ombro de Brian, disse: Olá, demoramos, mas chegamos. Não sei os outros, mas eu não vi a hora, respondeu Dennis. Olha só, versão maior e versão menor, iguais. Então eu te chamo de tio Dennis ou de pai Dennis? Perguntou Brian. Dennis e Ricardo se entreolharam. Dennis arregalou os olhos e disse que Brian podia chamá-lo como quisesse. Perguntou se podia abraçá-lo. Brian abriu os braços. Por enquanto, tio Dennis. Quando o senhor for morar com a gente, aí eu chamo de pai. Dennis começou a chorar. Ricardo o abraçou e o beijou, dizendo que o amava muito. A noite seguiu leve. Osvaldo era o mais animado, contando piadas e fazendo todos rirem. Disse estar mais do que feliz, pois não veria mais nem a esposa nem o filho chorando pelos cantos. Houve um abraço coletivo, e ele decretou que a tristeza ficaria para trás, pois agora só haveria felicidade. Ricardo convidou todos para um churrasco no sítio no fim de semana. Emília disse que ela e Osvaldo não poderiam ir,
pois os pais dela chegariam no sábado, mas que Dennis e Beatriz iriam com certeza. Ficou combinado para sexta-feira à noite. Na sexta pela manhã, Brian não teve aula por causa da greve. Ricardo perguntou se ele queria ficar em casa ou com a tia Emília. Brian escolheu Emília, fariam bolo os três. Dennis ainda dormia quando o celular de Ricardo tocou. Era Pietro. Oi, Pietro. Você está chegando? Não vou hoje. Faz um favor para mim, diz que estou meio febril. Ricardo desligou, mas percebeu a voz estranha de Pietro. Chamou Dennis e pediu que o acompanhasse até a casa dele. Dennis concordou. Deixaram Brian com Emília. Dennis pegou o carro emprestado. Osvaldo pediu que não demorassem. Eles seguiram. Ao tocar a campainha, Pietro atendeu. Ricardo levou um susto, olho roxo, cortes nas mãos, pequenos arranhões, o apartamento todo quebrado. Pietro, o que aconteceu? Você está machucado e isso aqui está destruído. Eu e o Thales discutimos. Descobri que ele vinha me traindo há quase um ano. O garoto tem 16 anos, é vizinho da tia dele. Ontem fui até lá e peguei os dois. À noite ele veio aqui, eu explodi. Pietro chorou. Ricardo percebeu que não era só pela separação. Havia mais dor ali. Os vizinhos nos separaram e levaram ele embora, concluiu Pietro. Que loucura, você precisa cuidar desses ferimentos. Depois eu vou. Mas queria que você fosse à empresa ver como está tudo. Eu vou sim. E esse é o Dennis. Então você é o príncipe encantado, disse Pietro, tentando brincar. Muito prazer. Ainda bem que apareceu. Não suportava ver meu amigo sofrer. Dennis respondeu com um sorriso. O Rick é meu príncipe. Meu grande amor, meu tudo. Pietro abaixou a cabeça, com lágrimas suaves. Vendo vocês dois juntos, dá para entender. Vocês foram feitos um para o outro. Ricardo nota, mas nada diz. Apenas comenta que irá para a empresa e que, assim que sair, ligará para Pietro para irem até sua casa, afinal, não dava para permanecer em meio àqueles cacos de vidro. Pietro lhe dá um sorriso amarelo, concordando. Ricardo e Dennis seguem para a empresa. No caminho, Ricardo liga para Lorenzo e conta toda a história, pedindo que ele vá até lá e convença Pietro a ir ao hospital. Ao chegar à empresa, Ricardo já fala para Dennis ir embora, pois o pai dele precisaria do carro. Dennis então dá um beijo em Ricardo e diz que, quando ele sair, ligue, pois irá buscá-lo. Ricardo concorda. Dennis segue, e Ricardo entra. Cerca de 5 horas após o ocorrido, Ricardo já havia deixado tudo organizado na empresa. Disse ao pessoal que qualquer coisa ligasse para ele, pois iria ver como estavam as coisas com Pietro. Ricardo liga 1, 2, 3, 4 vezes para o celular de Dennis, e nada. Decide ligar para casa, ninguém atende. Ricardo já começa a ficar preocupado. Quando já pensava em sair e chamar um táxi, Pietro chega. Ele começa a dizer a Ricardo que não precisava ter falado com o pai dele, por culpa de Ricardo, ele levou uma injeção. Ricardo sorri, mas Pietro nota que ele parecia agoniado e pergunta o que havia acontecido. Ricardo conta tudo. Pietro então o chama para irem ver o que estava acontecendo. Eles seguem para a casa de Ricardo. Pietro estaciona no portão. Ricardo já vinha observando um carro parado, meio torto, em frente à casa de Dennis. Ele pede para Pietro esperar ali, dizendo que só iria ver que movimentação era aquela na casa de Dennis. Ricardo entra e, ainda na área, já ouve Dennis falar. Nunca te dei esperanças, nunca disse que ficaria sequer com você, Henrico. Não sei de onde você tirou isso. Dennis parecia exaltado, chateado. Em seguida, Ricardo ouve. Eu pensei que você estivesse apenas com algum problema. Quando Ricardo se aproxima mais e Dennis o vê, vai em sua direção, abraça-o. Ricardo nota que Dennis estava trêmulo. Olha, Henrico, esse é meu marido. Será que agora você vai entender de uma vez por todas?
Nunca tivemos nada e nem teremos. Éramos apenas amigos, nunca sequer te dei esperança. Gente, por favor, vão conversar em outro lugar. Meu filho, pelo amor de Deus, seu pai está para chegar. Ele não vai gostar de ver isso, irá interpretar errado, diz Emília, já preocupada. Após isso, Dennis pede novamente para Enrico ir embora. Enrico olha para todos e sai andando rápido, pois naquele momento cai em si e percebe o tamanho do constrangimento que causou a si mesmo. Pietro esperava Ricardo no portão da casa de Dennis. Apenas olhava para dentro, tentando assegurar que nada grave estivesse acontecendo. Enrico vem andando rápido, ao passar por Pietro, levanta a cabeça e, em um momento inevitável e único, os dois trocam olhares. Pietro o acompanha com o olhar, virando-se, e Enrico retribui. Pietro permanece ali, observando até Enrico entrar no carro e sair. Em seguida, Ricardo e Dennis chegam. Após avisarem Emília que iriam para a casa de Ricardo, Pietro pergunta: Gente, o que foi isso? O que aconteceu? Está todo mundo bem? Estamos sim. Vamos lá para casa, Pietro. Conversamos lá. Os avós do amor estão chegando, não vai ser legal esse clima aqui quando eles chegarem. Eles atravessam a rua rumo à casa de Ricardo. Ao olharem para a rua abaixo, veem o carro de Enrico parado. Dennis questiona o que teria acontecido e diz que iria até lá. Ricardo pede para ele ficar, pois estava nervoso. Pietro então se oferece para ir, dizendo que Dennis e Ricardo não deveriam se aborrecer mais com aquela situação. Oi, desculpa a intromissão, mas notei que você subiu, desceu e parou aqui. Aconteceu algo? Ah, sou o Pietro. Oi, Pietro. Sou o Enrico. Eu não sei que cargas d'água vim fazer aqui, mas quando vim estava tão obcecado que não prestei atenção na estrada. Agora não sei voltar. Você quer ir para onde, exatamente? Na realidade, para casa, mas, no momento, para o aeroporto. Eu cheguei, só aluguei esse carro e vim para cá. Não conheço nada. Está bem. Fique calmo, eu te levo onde quiser. Só um momentinho. Pietro fica observando aquele rapaz de pele clara, lábios carnudos. Enrico tinha os cabelos arrepiados, vestia uma camisa de manga longa verde escura e calça jeans colada. Dava para perceber que seus braços não eram de alguém que vive em academia, mas também não era magro demais. Mesmo através dos óculos de grau, dava para notar os olhos cor de mel, que naquele momento pareciam em pânico. Pietro volta até Dennis e Ricardo e conta a história. Diz que irá levar Enrico de volta ao aeroporto, pois ele estava muito nervoso e sequer sabia voltar. Depois deixaria o carro, e Ricardo e Dennis iriam buscá-lo. Ambos concordam e entram em casa. Amor, por que você veio mais cedo? Desconfiou de algo ou ia sair antes? Na realidade, eu já estava saindo, mas te liguei várias vezes e você não atendeu, nem na sua casa. Então decidi pegar um táxi e vir para cá. Foi quando Pietro chegou. Contei que havia te ligado e você não atendeu, então ele me trouxe. Quem era aquele rapaz? É o Enrico. Conheci ele através de uma amiga dos meus tios. Ele foi uma vez lá, começou a flertar comigo. O tio Roger falou que eu era casado, mas ele disse que não via meu marido lá e achou que era brincadeira. Durante 5 dias ele aparecia lá insistindo, e eu sempre dizendo que não queria nada. Depois falei aos meus tios que vinha para cá e pedi para não falarem nada a ele. Quando cheguei aqui, horas depois de te deixar, ele apareceu. Minha mãe abriu a porta e ele já foi dizendo que sabia que eu morava ali, que eu o tinha deixado lá sem explicações. Fiquei puto e questionei como ele conseguiu meu endereço. O tio Roger é controlado com bebida, mas o tio Xavier não. Enrico aproveitou que estava longe do Roger e o interrogou. O Xavier, bêbado, contou tudo, endereço, telefone. E olha que nunca dei esperança nenhuma, nem cogitei hipótese. É nisso que dá ser lindo demais. Eu pensei que fosse seu ex. Quando cheguei e vi você alterado, achei que tudo iria começar de novo. Não, eu nem sei mais onde ele anda, ainda bem.
Tem coisa que é melhor deixar para trás. Fiquei alterado porque pensei que você pudesse chegar como chegou e interpretar tudo errado. Ainda bem que você entendeu. E o Henrico se tocou. Naquela mesma tarde, após um tempo juntos, Dennis e Ricardo se levantam depois de um momento de carinho. Dennis chama Ricardo para conhecer seus avós. Os dois vão. Brian, que já estava lá desde antes, pergunta ao tio se eles iriam à noite para o sítio. Ricardo diz que sim. Brian fica animado. Osvaldo manda que peguem o carro, mas Ricardo explica que o amigo deixou o carro lá, eles iriam no dele, e na volta o pai os traria, ou então ligariam pedindo ajuda. Por volta das 6 da tarde, os 4 seguem para o sítio. Brian chega animado, cumprimentando todos e perguntando se pode entrar na piscina. Dona Catarina diz que pode, mas só depois de comerem algo. Os meninos comem, depois de um tempo, correm para a piscina. Chamam Ricardo e Dennis, que dizem já estar tarde para entrarem, iriam conversar com Giovanni e Lorenzo. Lorenzo se interessa pela história de Ricardo e Dennis, mas quer ouvir a versão de Dennis. Ele começa a falar, chamando a atenção até de Giovanni. De repente, o celular de Ricardo toca. Era Pietro. Ele se afasta um pouco para atender, sem atrapalhar a conversa. Oi, Pietro. Já quer que a gente vá te buscar? Oi, Cardo. Na verdade, antes preciso te contar algo, não sei qual será a reação de vocês. Não estou entendendo o rumo dessa conversa. Está tudo bem com você? O Thales voltou? Ou você fez algo errado? O garoto fez algo com você? De todas essas, acho que seria a última, mas tudo depende do que vocês vão dizer. Saímos da sua casa e fui com o Henrico para o aeroporto. Tentamos comprar a passagem dele de volta, mas não conseguimos. Ele começou a chorar, dizendo que foi um erro ter vindo. Fiquei com pena. Ele disse que não tinha nem lugar para ficar e que dormiria no aeroporto. Então o convidei para minha casa. Eu tinha até esquecido como ela estava. Arrumamos mais ou menos, ele tomou um banho. Depois me contou que não sabia como chegou até aqui, que veio obcecado, mesmo sabendo que o Dennis nunca sequer olhou para ele. Essa história até me lembrou do Benjamin, mas deixa pra lá. Conversa vai, conversa vem, nos beijamos, e o resto você já sabe. Se você e o Dennis não quiserem ele aqui, amanhã damos um jeito de ele ir. Mas, se vocês não se importarem, eu gostei dele. Falei que iria ver com vocês. Ele está morrendo de vergonha, de você e principalmente do Dennis. Disse que não quer ir até vocês explicar tudo. Pietro. Pietro. Pietro, você é uma caixinha de surpresas. Não sei como o amor vai reagir, mas vou falar com ele e já te retorno. Meu Deus, arrumei um irmão mais complicado do que eu.